Estamos de volta com Empresas S.A. e o nosso assunto agora é negociação. Poucas pessoas imaginam que a negociação está presente em grande parte da nossa vida. Ela fica mais evidente no mundo corporativo, mas muitas vezes ela pode ser confundida ou mal utilizada. Existem técnicas para uma boa negociação? Justamente isso que nós vamos descobrir agora com Jair Júnior Parriu. Ele é administrador, especialista em comunicação empresarial e marketing, tem MBA em gestão empresarial e também é consultor e professor. Jair, muito obrigado pela sua participação aqui no Empresas S.A. Obrigado você, Tati. O que é negociar? Olha, negociar é uma atividade, uma relação que já vem desde a existência do homem, né? Sempre o ser humano está negociando alguma coisa, né? E a negociação ela acontece quando entre as duas partes, né, há um desejo de se chegar a um acordo, né? Então aí nasce a negociação. E quais são os tipos de negociação? Existe uma determinação de tipos? Olha, eu costumo dizer que existe uma negociação quando você está focado no resultado e quando você está focado nas pessoas. Quando eu estou focado, quero fazer uma negociação e eu tenho um foco exclusivamente no resultado, então muitas vezes não me interessa o que a outra pessoa pensa, o que a outra pessoa vai ter como resultado. É uma relação que a gente pode estar determinando como uma relação ganha-perde, né? O interessante é que eu ganhe nessa relação. Agora, quando a relação ela tem um foco em pessoas, a gente tem uma relação, uma negociação onde eu estou verificando que a outra pessoa também pode ganhar, o que a continuidade dessa negociação pode trazer de bom para mim ou para o meu negócio. Então, é interessante desse tipo de negociação que ela é chamada negociação ganha-ganha, né? Para mim ganhar, não necessariamente você tem que perder. E isso é o que está sendo muitas vezes incentivado as pessoas a fazer esse tipo de negociação. Que a gente busque mais uma relação humana nas negociações. A gente percebe que quando se negocia, né, a gente tem muito ainda aquela ideia de que eu tenho que ganhar, eu tenho que tirar vantagem. Então, a gente tem que praticar e cada vez estar exercitando mais isso, né? De você ganha e eu também posso ganhar nesse tipo de negociação. Os dois lados têm que ceder um pouco para chegar no meio termo. Exatamente. A gente tem que perceber que muitas vezes eu tenho que recuar para depois avançar. É um vai e vem, na realidade, né? A gente percebe que quando você faz uma boa negociação, a outra pessoa que está negociando com você, ela sai feliz também dessa negociação. E negociar é a mesma coisa que vender? Olha, não é, sabe? Negociar, ela até parece um sinônimo de vendas, né? Mas ela é também você vender ou até comprar, né? Eu costumo falar que quando você negocia, você tem que ter algumas características um pouquinho mais do que simplesmente querer vender. A ideia da venda ela está ficando cada vez, é necessário vender, a gente gostaria até que os nossos vendedores dessem um passo à frente, né, fizessem um upgrade e se transformassem em grandes negociadores, né, que a gente chama de consultor, é aquele vendedor que ele sabe da necessidade do seu cliente, ele sabe que ele não precisa empurrar qualquer produto para aquele cliente. Por quê? Porque ele vai necessitar de fazer uma outra venda, né? Ou seja, uma outra negociação. E quanto mais tempo ele tiver negociando com essa pessoa, que essa pessoa se torne, digamos assim, um negociador com ele o tempo todo, ele tem mais ganho com isso. Tá? Então é necessário que a gente pense nisso, né? A negociação, ela pode até parecer um sinônimo de venda, mas é como se fosse uma venda evoluída, né? Para o bem. E qual seria então o perfil de um bom negociador? Olha, eu falo que a primeira coisa, ele tem que gostar de negociar. Ele tem que gostar de negociar, gostar de pessoas, tem que ser um bom comunicador, né? Uma pessoa que ela esteja atento às coisas que estão acontecendo. A negociação, como qualquer coisa no mundo, evolui e evolui rápido. A gente vive num momento onde as mudanças são muito rápidas e o negociador ele tem que estar atento a tudo isso, ser super informado. Você percebe que uma coisa ela é lançada hoje no mercado, a gente até brinca, né? Fala que tudo que está no mercado hoje já é obsoleto.
Você dorme com uma coisa que é novidade e quando amanhece ela já é obsoleta. Então esse negociador ele tem que ter essas informações, sabe? Tem que ter todos os seus canais de informação para que se possa se diferenciar no mercado até. Tem que ter uma visão mais macro. Isso, uma visão, sabe, que a gente fala sistêmica, holística, né? Ver tudo mesmo o que está acontecendo ao seu redor. Existe diferença entre negociar no atacado e no varejo, por exemplo? A gente sabe que a negociação no atacado, o atacado ele sempre tem um poder maior de barganha, né? Geralmente ele tem um poder de ser grande. Então, quando você negocia com o atacado, você tem umas técnicas totalmente diferentes de você negociar no varejo, né? No varejo, você está ali mais cara a cara com aquela pessoa, digamos que você está comprando um produto ou um serviço. Então, é uma troca mais próxima, mais humana, né? E quando você negocia com o atacado, praticamente são grandes empresas, muitas vezes você não sabe nem com quem está negociando. Geralmente, ainda mais que a gente vive num mundo totalmente virtualizado, né, onde as negociações acontecem a todo vapor. E quando eu trato com esse tipo de negociação, eu preciso também fazer até algumas concessões, agrupamentos. Muitas vezes eu sou um pequeno comerciante, quero negociar com um grande, é interessante que eu tenho outros negociantes do lado, que eu possa me fortalecer com eles, até para poder negociar vários preços, prazos, né, entregas. Então, quanto mais eu estiver próximo do tamanho desse outro negociador, fica mais fácil para a gente chegar a um acordo melhor. Existem algumas técnicas para se ter sucesso numa negociação? Olha, existe várias técnicas, né? Primeiro, toda vez que você for negociar, você tem que conhecer profundamente aquilo que você está querendo negociar. Não tem como eu querer negociar com um determinado produto ou serviço com uma empresa ou uma pessoa e não conhecer aquilo que eu estou negociando. Tá? Então, uma das primeiras coisas que eu tenho que saber é isso. Segundo, eu tenho que muitas vezes investigar esse outro lado, para saber quais são os pontos fortes, os pontos fracos dessa outra pessoa ou dessa outra empresa, tá? Entender até que ponto que eu posso ir nessa negociação, até que ponto que eu posso retroceder. Então, ela é mais ou menos você está entendendo de várias peças ali, como se fosse num tabuleiro de xadrez, né? Você saber os movimentos que você precisa dar, né? Então, informação e estratégia são dois pontos, né? Não adianta, porque até para você ter uma estratégia boa nesse momento, né, saber para que lado que vai, é necessário a informação. Eu falo até que a informação, a partir do momento que você a tem e você processa, ela se transforma no conhecimento. Esse conhecimento te dá o poder da decisão de você agir, né? Então eu sei que eu posso ir para um lado ou para o outro e aí finalmente você tomar essa ação. Então a negociação ela parte disso aí, né? O ponto principal é a informação estratégica, como você bem disse. Ok, Jair, muito obrigada pela sua participação aqui no Empresas S.A. E eu que agradeço vocês. Obrigado. Se você ficou com alguma dúvida ou quer mandar o seu comentário, escreve para a gente, contato@empresassa.com.br ou siga-nos no Twitter, www.twitter.com/empresassa. Eu gostaria de lembrar que no nosso portal você encontra os vídeos e entrevistas exibidos aqui na Rede Jovem, além de matérias e artigos exclusivos escritos por especialistas. Acesse e navegue à vontade. No próximo bloco vamos dar dicas de negócios para você abrir. Não saia daí que a gente volta já já.